Sexta-feira, 13 de junho de 2025. Irã revida a ofensiva sem precedente de Israel contra instalações militares e atinge centro de Tel Aviv e de Jerusalém. Conflito ameaça mergulhar o Oriente Médio em uma nova guerra. Desde a noite de quinta-feira, o mundo acompanha com enorme apreensão a escalada dos confrontos entre Israel e Irã. O Oriente Médio está sob ameaça de uma nova guerra. Agora são 3h37 da manhã, diz a voz no vídeo publicado em redes sociais, momentos depois do começo dos ataques. O homem diz que a imagem é de Parazad, um bairro residencial em Teherã, a 10 quilômetros de lá, no bairro nobre de Vanak. A torre One Holding Tower, de uso comercial, também foi atingida. As pessoas foram para a rua depois dos ataques em outros bairros residenciais. Os ataques na capital, Teherã, de acordo com o governo israelense, foram direcionados às casas dos comandantes militares do país e também a duas bases militares e um centro de desenvolvimento de mísseis nos extremos da cidade. Mas havia outros alvos pelo país. Uma imagem é de Natanz, onde fica o maior centro nuclear iraniano, e outra de uma base militar em Kermanshah, no oeste do país. Também houve ataques diretos de solo iraniano. Imagens mostram agentes da Mossad, o serviço de inteligência israelense, infiltrados dentro do Irã. Eles preparam drones e mostram um ataque preciso ao sistema de defesa antiaéreo iraniano. A imprensa estatal iraniana confirmou a morte do comandante da aeronáutica, Amir Ali Hazizad, que seria responsável pela resposta aos ataques pelo ar, e também de Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o segundo na hierarquia, abaixo apenas do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. O vice de Bagheri também foi morto, assim como Hussein Salami, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que é a principal força militar do país. Com mais de 120 mil homens, Salami era responsável por organizar grupos e milícias no Oriente Médio que lutam organizados pelo Irã contra inimigos como os Estados Unidos e Israel. Os ataques mataram também Ali Sakani, responsável pelas negociações de um acordo nuclear com os Estados Unidos, e 2 cientistas nucleares. A imprensa estatal do Irã falou em 80 civis mortos na ofensiva e 300 feridos. Dentro dos ataques, o primeiro-ministro israelense, o maldito Netanyahu, fez um pronunciamento. Disse que o objetivo é destruir instalações nucleares, programas de mísseis e cientistas nucleares iranianos, e que os ataques vão durar por quantos dias forem necessários. O demônio alegou que o Irã tem urânio enriquecido o suficiente para fazer 9 bombas atômicas em poucos meses. Tomara que sim. E que isso punha em xeque a sobrevivência do Estado maldito. De acordo com o comunicado do governo maldito, né, o demônio e o ministro da Defesa, outro demônio também, decidiram na segunda-feira começar os ataques. Foram meses de preparo, segundo fontes ouvidas pela imprensa americana. Os Estados Unidos, outro câncer do mundo, foram informados antes sobre o ataque ao Irã, na quarta-feira. A diplomacia americana retirou parte dos funcionários de embaixadas no Oriente Médio, prevendo o começo do confronto. Em um comunicado após os ataques de Israel, o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu vingança. Afirmou que Israel usou sua mão malvada e sangrenta em um crime contra o Irã e que vai receber uma punição severa. Disse que o ataque preparou um destino amargo para Israel e afirmou que os comandantes e cientistas mortos viraram mártires de guerra. Khamenei substituiu rapidamente os generais mortos. Nas primeiras horas de sexta-feira, o governo israelense afirmou que o Irã tinha começado um ataque com 100 drones. A agência estatal iraniana negou e afirmou que a resposta viria horas depois. Em Israel, o demônio disse que foi um ataque inicial bem sucedido, mas que não há guerras fáceis. O governo do Irã afirmou que o ataque foi uma declaração de guerra. Exatamente. O líder supremo iraniano fez um discurso na TV. Eles começaram uma guerra e não vão escapar desse grande crime sem se machucar. Logo depois, o Irã lançou cerca de 100 mísseis em direção a Israel, uma operação confirmada pelo regime iraniano. A maior parte dos projetos foi interceptada. Os estados malditos, né, que posicionaram navios de guerra na região, ajudaram na defesa. O câncer do mundo.
mas pelo menos 7 pontos de Tel Aviv, isso mesmo, foram atingidos. Explosões também foram registradas em Jerusalém. Em todo o país, cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Ótimo. À noite, o demônio falou mais uma vez. Disse que o regime iraniano não sabe o que espera e que nunca esteve tão fraco. Ele falou em inglês e persa, diretamente para o povo iraniano. O demônio disse que é hora de os iranianos se levantarem e deixarem suas vozes serem ouvidas. Uma tentativa de jogar o povo contra o governo islâmico do Ayatollah Ali Khamenei, um regime que controla o Irã há 46 anos. بشكل مباشر لا ادري نعم يتم استيرادها الان على الهواء مباشره يبدو بان هنالك صواريخ سقطت على الارض نعم يبدو بانه لا ادري لن اؤكدها او انفي ولكن ميض اخر نستطيع ان نراه الان على الهواء مباشره وميض للمزيد من الانفجارات والان هذه كلها صواريخ باليستيه او صواريخ كبيره يتم اطلاقها من قبل الايرانيين قريبه جدا على مدينه القدس. انظر الى هذا الوميض دفاعات جويه كبيره جدا يتم اطلاقها الان على الهواء مباشره وذلك في محاوله ليست القبه الحديديه هذا اشبه بمدلع داوود وذلك بسرعتها. هذا صاروخ باليستي هذا الذي تستطيع انظر للصاروخ الباليستي هذا هو الصاروخ الباليستي هذا هو الصاروخ الباليستي يبدو بانه تم اطلاق الصواريخ هذا عمليه الاشتباك صاروخ شرقي وصاروخ غربي وهذا الانفجار الذي تراه انفجار كبير او صاروخ باليستي ينفجر الان على الهواء مباشره אימא'לה. Yo. Wow. וואי, יש שם, זה לא נפילות? זה נפילות, אבא, זה נפילות. אבא, תרד, אבא.
Uau! Bom, quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou anti esse Estado sionista invasor, o maior câncer do Oriente Médio, implantado ali em 48 como prêmio de consolação para as vítimas do Holocausto. Né? Esqueceram das outras 100 milhões de pessoas que morreram, só morreram judeus no Holocausto. Né? As vítimas de Hiroshima e Nagasaki queimadas vivas, né? Não existiram, né? Nem se compara, né, com o Holocausto. Muito bem, voltando aqui, esse câncer maldito do Oriente Médio não quer paz, não quer. Enquanto essa extrema-direita maldita que existe nesse Israel, né? Israel mesmo, réu de inferno, continuar no poder até esse maldito Estado invasor, porque invade terras palestinas e implantam assentamentos clandestinos ilegais na Cisjordânia ocupada, né? Fragmentou completamente a Palestina. Enquanto eles estiverem no poder, que continue a chuva de mísseis na cabeça, porque eles provocaram. Eles provocaram. Atacaram o Irã sob o argumento que o Irã ia produzir bomba atômica. E Israel não tem bomba atômica? Tem bomba atômica, sim. Né? Fornecida e ajuda do maior câncer do mundo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quem defende a Gringolândia, não tem também caráter. E a Gringolândia não é santa. A Gringolândia é o maior câncer do mundo, porque tem tentáculos em todos os lados do planeta. Né? Como um câncer que vai crescendo. E essa porcaria de Estado sionista, né, com essa bandeira horrível, que não serve nem para limpar privada, né, aumentou a escalada do conflito no Oriente Médio. Transformou Gaza no maior campo de concentração do planeta. Nem Hitler conseguiu fazer uma proeza dessa. Né? Mataram 55 mil pessoas, a maioria crianças e mulheres. 55 mil genocidas. Como eu disse, nem Hitler conseguiu fazer essa proeza tão rápido, né? Fazendo eles correrem de uma ponta a outra de uma área de 40 e poucos quilômetros, que é a faixa de Gaza. Atacaram o Líbano com a desculpa que tem que destruir o Hezbollah. Milhares de mortos no Líbano. E nem todas eram do Hezbollah. Crianças que estavam com autópsia morreram. Agora, pela terceira vez, atacam o Irã. Atacaram áreas residenciais de Teherã. Porque se miraram nas casas dos comandantes, dos cientistas, eles não tinham família. E junto ali daqueles prédios, não moravam outras pessoas que não tinham nem contato com esse povo, também foram mortos. Agora, acusar o Irã de mirar áreas civis de Israel, é muita hipocrisia. Quem defende esse Estado maldito invasor, a herança maldita de Hitler, não tem caráter nenhum. Nenhum caráter. Esse Estado genocida. Esse câncer que tem ali. O maior erro da ONU foi ter colocado essa gente lá. Né? Tá com dó? Pegava esse povo e enfiava lá no deserto de Mojave. Mas não. Tinha que partilhar a Palestina. O Reino Unido também tem culpa nisso. Porque quando caiu o Império Otomano, o Reino Unido tomou conta da Palestina. E olha o que eles fizeram. Incentivaram que judeus fossem para lá. E sim, é uma região que é entre árabes e judeus, entre judeus e árabes.
Não dá para conviver pacificamente. Enquanto o Estado da Palestina não for criado, que a ONU não tiver, sabe? A ONU já perdeu credibilidade total. Não serve para porcaria nenhuma, né? Fazem resoluções. Fizeram resoluções contra a guerra da Rússia e Ucrânia, deu nada. Fizeram resoluções para esse diabo genocida desse Estado invasor, não deu nada. Por quê? De um lado tem, no caso da guerra da Ucrânia, vai ter a Rússia que vai vetar sempre. E desse lado aqui tem a Gringolândia que veta tudo, né? E protege, né? Essa porcaria, né? Desse Estado fantoche ali. Muito bem. Essa guerra de hoje não foi provocada pelo Irã. Isso é certo. Não foi provocada pelo Irã. O diabo de Netanyahu quis atacar o Irã, porque, como sobreviveu a uma moção de desconfiança do parlamento, 24 horas depois, resolveu atacar o Irã. Que continue chovendo mísseis em Tel Aviv. Eu quero ver essa cidade em chamas, assim como provocando chamas em Teherã, que Tel Aviv também arda. Se destrói Natanz e espalha radiação por toda aquela região do Irã, então que arrebente Jerusalém. De preferência aquele muro idiota que eles têm lá. As pessoas vão entender que muro eu estou me referindo. Quem provocou esse conflito, essa declaração de guerra, foi Israel. Israel provocou, sim, esse conflito. E a Gringolândia está dentro, sim. Porque foi ela que financiou as armas, é ela que patrocina esse genocídio. Temos o maior câncer do mundo, que é a Gringolândia, e o maior câncer do Oriente Médio, que é Israel. Os dois cânceres do mundo. Porque eu nunca vi dois cânceres a provocar tanto conflito no planeta. E dizer que pela democracia e que vamos libertar o povo oprimido é balela, é mentira. E se me taxarem de antissemita, eu estou pouco me lixando. Eu estou pouco me lixando se é antissemita, estou pouco importando com isso. Mas que esse Estado maldito do Oriente Médio, esse câncer maldito, está buscando uma forma de ser aniquilado e sem, né? E não pode fazer de vítima. Não pode fazer de vítima. O mais próximo da paz que já esteve naquela região foi no tempo de primeiro-ministro Isaac Rabin e Yasser Arafat, quando fizeram os acordos de Oslo. Foi o mais próximo, se não me engano, os acordos de Oslo, que depois foi assinado lá na Casa Branca com Bill Clinton. Eu acho que foi o único momento que esses dois lados estavam muito próximos e a paz estava, de certa forma, sendo construída na região. Tudo isso foi jogado fora. Mas o 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu e matou e sequestrou, blá, 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 blá. O que aconteceu antes? Quantos palestinos foram mortos na faixa de Gaza antes? Quantas incursões desse Estado maldito dentro da faixa de Gaza? Você ainda vai querer justificar isso? Vai falar que eles são vítimas dos árabes? Não. Eles não são vítimas dos árabes. Eles são algozes dos árabes. Eles são algozes daquele povo. Atacou a Síria. Quando Bashar al-Assad caiu, foi lá e bombardeou a Síria. Dizendo, vamos bombardear, porque senão as armas vão cair na mão dos rebeldes. Que bonito, né? Temos um cessar-fogo com Hezbollah, mas eu vou lá e
ataca o Líbano, né? Continua atacando o Líbano e matando mais civis. Se você apoia esse Estado genocida, aqui no meu canal você não tem voz. Não vai ter voz. Porque desde quando eu vi aquela matança, a matança que eu vi na Palestina, na faixa de Gaza, eu publiquei isso nas minhas redes, me fez acabar com qualquer empatia que um dia eu senti pelas vítimas do Holocausto. Acabou. Não sinto mais empatia pelas vítimas do Holocausto. Quando eu vi crianças nos escombros de edifícios em Gaza, corpos dilacerados, um homem, um pai de família dizendo, segurando o corpo dos filhos, eles tomaram a vacina o mês anterior, deveriam tomar o reforço agora, mas aqui, o corpo deles aqui, ó, nas mãos, eles segurando em cada mão um dos filhos. Ele perdeu a família inteira. Não se compara ao ataque do Hamas. Não se compara. O Hamas não foi lá e usou toda a arma de guerra, porque o Hamas não tem tanques, aviões, mísseis potentes. O Hamas não foi lá e derrubou prédios com as pessoas dentro. Ah, mas vamos libertar os reféns, não ter mais reféns. Tomara que nenhum mais um vivo. Porque não se pode confiar nesse diabo que está no parlamento sionista. O líder do parlamento sionista. Ele que merece levar uma bala no meio da cabeça. Eu acho que só assim aquela região vai ter paz. E a culpa de tudo isso é o povo que vota, que deixa aquele maldito lá atacando, provocando, inflamando. Depois, eu sou a vítima, apoio internacional, eu sou a vítima, me ajudem. Eu quero que vocês se danem. Eu quero que essa imagem aqui se repita muitas vezes. Porque é vocês que estão procurando. E quando eu falo vocês, eu falo do Estado sionista maldito. Que controla esse maldito Estado invasor. Vocês estão procurando a forma de serem aniquilados, serem odiados pelo planeta. Parabéns. Agora a Gringolândia não é a primeira da lista dos mais odiados. Vocês conseguiram. E continuarão sendo. Se a Alemanha nazista de Hitler foi, vocês conseguiram já o primeiro lugar. Parabéns. Estão orgulhosos? Obrigado por assistir meu novo vídeo. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos dias, né? Porque essa guerra apenas começa. Muitas pessoas vão morrer por atos insanos dos seus líderes. Ou melhor, do seu líder. Da bandeira azul, dos triângulos. Obrigado e até o próximo vídeo.